Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Excel Pro e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um dashboard igual esse aqui, ó, de planejamento financeiro, tá? Que tem aqui esses campos para você selecionar meses que ele trabalha aqui de acordo com a sua seleção, tá? Fazer com esse design aqui diferente, que tem uma imagem que passa melhor para o usuário, tá? Então eu quero mostrar para vocês como fazer esse dashboard aqui do zero, tá? Vamos começar do zero para você entender como é que funciona o processo para a criação de um dashboard, quais são as etapas que você tem que fazer. E aí eu quero mostrar para vocês detalhadamente e no final desse vídeo também vou disponibilizar para vocês esse dashboard que a gente vai fazer gratuitamente com as funções que eu utilizei, com as tabelas dinâmicas que eu utilizei, com tudo pronto para vocês poderem utilizar os dados de vocês e terem um dashboard aí para vocês utilizarem no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Antes de tudo, eu tenho aqui minha tabela de dados, tá? Essa tabela de dados ela veio de um órgão público, então é domínio público isso aqui, tá? E para a gente poder fazer nosso dashboard, a gente vai utilizar algumas formatações para que o Excel corresponda melhor. Então vamos utilizar tabelas, tá? E vamos utilizar também tabelas dinâmicas, tá? Então esses dois conceitos a gente vai utilizar para criar o nosso dashboard. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai transformar esses dados que eu tenho aqui, ó, que são várias colunas, 43 colunas, tá? Vamos transformar esses dados em uma tabela, para que a gente possa trabalhar com os dados de uma forma melhor, beleza? Então vamos selecionar a tabela inteira aqui. Para eu fazer isso, eu clico em qualquer lugar da tabela e aperto o Ctrl T. Assim ele seleciona a tabela inteira. Vou vir aqui em página inicial e vou vir aqui em formatar como tabela. E aí eu escolho qualquer tabela que eu queira. Posso selecionar isso aqui e clico aqui em minha tabela tem cabeçalhos e vou dar OK. Então minha tabela já está formatada. Aqui eu só vou mudar o nome dela, vou colocar aqui tabela de dados. Não pode ter espaço. Tabela de dados. Então essa aqui é minha tabela de dados que eu vou trabalhar aí no meu Excel, tá? Agora eu vou abrir uma planilha nova e vou chamar de Dash, que vai ser o nosso dashboard, tá? Aqui eu vou dar uma formatação para que a gente crie aquele visual bonito, né? Que é esse daqui. Então vamos criar uma carinha melhor para essa nossa planilha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui na seção de exibir e vou tirar essas linhas de grade, deixar branquinho assim. Depois eu vou pegar esse fundo aqui, ó. Como é que eu faço isso para aplicar um fundo, uma cor diferente? Eu seleciono essa setinha aqui no canto esquerdo, tá? Na interseção aqui entre as colunas e as linhas. E aqui eu seleciono todas as células. Vou vir aqui na página inicial e vou mudar a cor. Aí ele muda tudo de uma vez só, tá? Depois vamos inserir uma forma geométrica. Vamos vir aqui na seção de inserir formas e pode pegar qualquer uma que você queira, tá? Que seja do seu desejo. Eu gosto de pegar essa daqui porque tem as bordas arredondadas. Eu vou criar aqui e aqui nesse pontinho laranja eu ajusto o arredondamento. Vou deixar assim. Ajusto aqui na tela. Tá? Legal. Agora, eu quero que tenha um visual diferente disso aqui. Tirar esse azulão aqui e colocar uma cor degradê, que nem eu fiz aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em forma de formato. Tá? Eu seleciono a minha forma. Isso aqui é uma forma geométrica. Venho em forma de formato. Vou vir aqui em preenchimento da forma e gradiente. Aqui eu seleciono qual tipo de gradiente que eu quero. Tá? Aqui é diagonal linear, linear inferior, então você seleciona qual que você quer. Eu vou selecionar essa daqui, tá? Aqui nesse canto direito inferior está mais escuro. E eu vou vir aqui em gradiente, mais gradientes, para mudar a cor do meu gradiente, tá? Então aqui na parte do gradiente, eu vou aplicar algumas cores aqui para tirar esse azul aqui que eu não gosto. Então o que eu posso fazer? Eu clico aqui, ó, nas marcas de gradiente,
Eu consigo ajustar conforme eu queira aqui, ó, a cor dessa minha forma. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que estava o outro. Esse aqui. Então ele aqui está azul e aqui no outro canto ele está verde. Então aqui eu vou colocar um azul mais forte. Eu seleciono aqui o marcador e coloco aqui esse azul mais forte. Tá? Aqui para o meio ele fica um azul mais fraco e depois verde. Então aqui é um azul mais fraco. E aqui eu vou colocar um verde. Pode ser esse verde aqui. E aqui, ó, se eu quiser mais um tom, é só eu clicar em algum lugar dessa barrinha que ele cria automaticamente aqui, ó. Então esse verde aqui eu vou deixar ele bem pro canto, tá? Vou alterar aqui, deixar um pouquinho mais fraco. Aqui, esse verde. Esse aqui fica assim. Esse aqui tem que ser um pouquinho mais forte. Esse aqui não. Assim. Então aqui, ó, fiz uma cor mais diferente aqui para nossa forma, tá? Mudando ali os gradientes. E agora eu quero deixar esse aspecto de sombra aqui, ó. Como é que eu faço? É como se ele estivesse para dentro, né? Como se ele estivesse para dentro da planilha, um furo. Isso aqui eu clico na forma. Aqui primeiro eu vou tirar o contorno dessa minha forma. Não quero o contorno. E aqui em efeitos de forma eu venho em sombra e coloco sombra interna. Aqui eu defino qual que eu quero. Vou colocar essa daqui. Essa aqui de baixo. Então, ó, fica uma sombra interna na forma, tá? Dá um aspecto que parece que ele está entrando na minha planilha. Tá bom? Aí eu vou colocar o título. Planejamento financeiro. Isso aqui é só vir aqui em inserir e colocar uma caixa de texto. Vou colocar planejamento financeiro. Vou selecionar, aumentar aqui a fonte. Vou deixar em branco. E aí eu seleciono essa caixa de texto, venho em forma de formato e aqui no preenchimento da forma eu coloco sem preenchimento e sem contorno. Tá? Vou colocar um efeito aqui de sombra no meu texto e vou mudar a fonte. Vou colocar Century Gothic. Tá? Century Gothic. Essa fonte aqui, ó. Century Gothic. Vou deixar negrito. Tá bom? Agora, eu vou criar essas caixinhas aqui, ó, para colocar os meus gráficos. É a mesma coisa que essa aqui de trás, tá? Mesma coisa. Inserir formas. Eu vou ajustar aqui a borda. Vou colocar o gradiente. Colocar um gradiente diferente aqui. Sem contorno. Vou mudar a cor do gradiente. Aqui eu vou colocar um verde mais escuro. Eu vou mudar isso aqui. Deixar assim. Aqui um verde mais fraco. Esse verde aqui está muito escuro. Assim. Esse aqui. Deixar um pouquinho mais forte. Assim, beleza. Aqui. E aqui eu vou colocar um azul mais forte. Tá? Só dando uma brincada aqui com os gradientes, tá? Sem muito apego. E aqui nos efeitos de forma eu vou fazer uma sombra, só que não é mais uma sombra interna. Aqui eu vou fazer uma sombra externa, tá? Como se ele estivesse agora flutuando, né? Eu estivesse em cima aqui desse cara.
aqui nas opções de sombra, eu já selecionei minha pré-definição. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho a distância da sombra. Bem pouquinho. E o desfoque eu vou aumentar um pouquinho também. É coisa pouca, tá? Bem minucioso. Tá bom? E agora eu preciso criar os gráficos. Como é que eu crio os gráficos? Para a gente fazer esses gráficos e ter aqui a seleção de mês, conforme eu tenho nesse outro gráfico, né? Que ele muda aqui conforme eu seleciono. Eu preciso trabalhar um pouco essa minha tabela de dados, porque eu tenho aqui ano e mês, então ano barra mês, só que aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março e abril, e aqui eu tenho o número, então eu preciso trabalhar com isso aqui, para ter isso aqui no final, os meses. Então como é que eu faço? Eu preciso jogar isso aqui para dentro do Power Query, tá? E preciso dizer que para o número 1 vai ser janeiro, para o 2 vai ser fevereiro, 3 março, 4 abril e assim por diante. Para eu fazer isso, eu preciso criar uma tabela auxiliar. Aqui pode ser número e aqui mês. Então 1, 2, 3, seleciono e arrasto, janeiro, fevereiro, seleciono e arrasto. Essa é a minha tabela auxiliar, eu vou formatar como tabela, tá? Isso aqui eu vou selecionar minha tabela, vou vir aqui em dados e vou clicar aqui da tabela ou intervalo. Ele vai jogar isso aqui para dentro do Power Query, tá? Já mostrei um pouco para vocês, um pouco do funcionamento do Power Query. Vocês podem ver nos vídeos que eu tenho aqui, eu explico um pouco algumas coisas de Power Query, tá? E essa aqui não vai ser minha tabela 3, vai ser tabela meses. Vou vir aqui em fechar e carregar, e vou clicar aqui, apenas criar conexão, e vou dar OK. Tá? Tem uma conexão com essa tabela aqui. Beleza. Agora eu venho na minha tabela principal, vou fazer a mesma coisa, vir em dados, da tabela ao intervalo, abrir minha tabela de dados aqui, tá? Tá com as colunas já formatadas. Agora eu preciso, primeiramente, eu quero excluir algumas colunas aqui que eu não vou utilizar, tá? Como é que eu faço isso? Então aqui, ó, código do órgão superior, código do órgão subordinado, eu não quero isso. É só eu clicar aqui, ó, com o botão direito na coluna e clicar em remover. Se eu quiser mais do que uma coluna, eu fico apertado Ctrl no meu teclado, seleciono outra coluna e aí eu removo as duas de uma vez só, tá? Vou tirar aqui gestão, unidade orçamentária, função, tá? Como é que eu faço para selecionar um intervalo de colunas? Clico na coluna, eu vou até onde eu quero remover. Deixa eu ver aqui. Plano orçamentário. Até onde que eu posso ir? Até aqui, ó. Código, categoria econômica. Aperto o Shift e clico. Ele seleciona todo esse intervalo de colunas, tá? Clico o botão direito em qualquer uma delas que esteja selecionada e remover colunas, tá bom? Código elemento de despesa, posso remover também. Esse aqui também. Aqui, valor empenhado eu vou tirar fora, vou deixar somente valor líquido. Código grupo de despesa, vou tirar fora também. Assim tá bom já. E aí aqui, ó, na minha primeira coluna está formatada como data, tá? E eu tenho aqui dia 1º de janeiro. Se eu expandir aqui, ó, tenho 1º de janeiro, 1º de fevereiro, março e abril. Só que eu quero os meses, né? Eu quero janeiro, fevereiro, março, não quero o número. Então eu vou trazer desta
planilha aqui, desta tabela aqui, esses caras. Vou fazer uma linkagem com esse cara aqui, ó, com esse número, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu tiro o número do mês dessa coluna? Eu crio uma coluna auxiliar dentro aqui do Power Query. Como é que eu vou fazer isso? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Então, se você quer saber como puxar um dado de uma tabela do Power Query para uma outra tabela, utilizando somente uma função, veja isso aqui comigo que eu vou te ensinar como que você pode fazer isso em qualquer planilha que você estiver trabalhando, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho essa tabela de dados, que eu tenho ano e mês de lançamento, e eu quero trazer o nome do mês de acordo com o mês que eu tenho aqui nessa coluna de data, tá? Para fazer isso, eu vou criar uma coluna adicional. Eu vou vir aqui no Power Query, vou criar em adicionar coluna, e vou vir em coluna personalizada. A gente vai criar uma coluna que vai trazer o número do mês dessa coluna de data. Eu vou deixar o nome da minha nova coluna como personalizar mesmo, ou então número mês, tá? Não importa muito o nome do mês aqui. E na fórmula, eu vou utilizar a fórmula date, que é data em inglês, e month. Então ele vai retornar o mês de uma data. Qual data? Eu vou vir aqui nas colunas disponíveis e selecionar ano e mês do lançamento. É só dar 2 cliques aqui em cima que ele vem para cá automaticamente. Fecho parênteses e dou OK. Aqui, ó, ele criou uma coluna com a fórmula que eu pedi, com os números dos meses, tá? Ó, de 1 a 4. Agora, para eu puxar os meses dessa outra tabela, é só eu clicar aqui nessa coluna com os números dos meses, página inicial, e vou vir aqui em mesclar consultas. E aí aqui eu seleciono qual que é a coluna que tem os dados que são iguais. Então, o número mês aqui é igual. Aqui nas tabelas vou selecionar outra tabela, que é a tabela meses, e aqui número. E aí, como as duas colunas têm os mesmos dados, eu vou dar um OK. Ele vai trazer a tabela meses. Vou clicar aqui nessa setinha. Vou selecionar somente o mês que eu quero. E vou desflegar essa caixa aqui. Use o nome da coluna original como prefixo. Vou deixar somente o mês, que é o que eu quero. E vou dar um OK. E pronto. Ele trouxe o mês correspondente para o número da data. Tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. Ele está fora de ordem. Por quê? A gente já vai corrigir isso aí, tá? Fique tranquilo. Agora, eu já tenho o mês aqui na minha coluna. Eu vou vir aqui em fechar e carregar para. E eu vou carregar em formato de tabela, só que em uma nova planilha. Por quê? Porque eu já tenho essa tabela de dados, que é a minha tabela de dados mãe, só que eu acabei criando essa tabela aqui, que contém os meses aqui, tá? Eu poderia também colocar os meses aqui? Poderia criar uma coluna aqui, colocar uma fórmula, mas eu não acho tão bom assim, porque daí você começa a mexer com fórmula. Então eu gosto de mexer com fórmula dentro do Power Query e gerar uma tabela que não tenha fórmula, que tenha somente os dados. Fórmula eu deixo para fazer dentro do Power Query, dentro do Power Pivot. Não gosto de mexer com fórmula junto de tabela. Acho que fica meio ruim e é muito fácil de dar problema na fórmula, tá bom? Então eu criei essa coluna aqui com os meses e agora eu vou trabalhar com esta tabela aqui. Vou criar uma tabela dinâmica para começar a gerar meus gráficos. Então o primeiro gráfico que eu vou gerar é esse gráfico de pizza bem simples, que é o valor liquidado por mês. Então eu vou vir aqui, qualquer lugar da minha planilha, da minha tabela eu clico, vou vir aqui em tabela de design e resumir com tabela dinâmica. Nova planilha, vou dar um OK. Criou minha tabela dinâmica, é só eu vir aqui, colocar o mês em linhas, aqui é minha tabela dinâmica, né? E valor liquidado, arrasto e coloco para soma de valores, tá? Então ele traz o valor correspondente para cada mês, tá bom? Esse aqui eu já consigo gerar um gráfico. Vamos primeiro gerar as tabelas dinâmicas que a gente precisa e depois a gente começa a fazer os gráficos e formatar os gráficos de acordo com o que está ali mostrando no dashboard, tá bom? Segundo gráfico que eu vou criar, ou tabela dinâmica, né, que eu vou criar,
é essa daqui, que é um gráfico combinado. Combinado porque eu tenho um gráfico de coluna com um gráfico de linha ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho esses ministérios aqui da cidadania, da defesa, tá? Esses ministérios, em qual coluna que eles estão? Eles estão aqui, ó, órgão superior, tá? Órgão superior. E esse gráfico aqui, ele está só retornando os top 10, tá? Só os top 10. Isso a gente vai colocar um filtro dentro da minha tabela dinâmica, para retornar somente os 10, senão ele fica um gráfico muito extenso com valores que não são representados, não me dizem nada, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou copiar essa minha tabela dinâmica, pode copiar ela e colar embaixo. Vou trocar aqui em linhas, vou tirar o mês, vou colocar órgão superior, tá? Aqui eu tenho o valor liquidado, que está em coluna, e eu preciso trazer também o grupo de despesa. Então, quantos grupos de despesa eles tiveram? Aqui, ó, Ministério da Cidadania, foram 3,25 bilhões em apenas 3 despesas. E aqui, ó, 0,64 bilhões em 323 despesas. Então, é um número com muita discrepância, né? Uma despesa gigantesca para somente 3 despesas, para uma despesa não tão grande assim, para 323. Então, a gente consegue ter essa percepção com esse tipo de gráfico. Então, aqui, ó, grupo de despesa. Eu vou vir aqui, grupo de despesa, e vou trazer aqui para valores como contagem, tá? Um é soma e outro é contagem. Como é que eu mudo isso? Posso clicar em qualquer um dos dois, vir aqui em configurações do campo de valor, e aqui eu mudo o que eu quero, se é máximo, se é média, mínimo, contagem, soma, produto, que é multiplicação, tá? Então aqui eu mudo. Então aqui, ó, soma de valor liquidado. Eu quero que seja os top 10 e eu quero que seja do maior para o menor. Então eu vou vir aqui nos rótulos de linha, mais opções de classificação, e ele vai classificar esses caras dessa coluna de acordo com o valor. Então eu vou fazer decrescente de acordo com a soma de valor. Aí o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Tá? E vou fazer aqui, ó, um filtro de valores. 10 primeiro dos itens soma de valor liquidado. Tá? Então tá aqui, ó, os 10 primeiros. Beleza? Terceiro gráfico é esse aqui, que é o valor liquidado por categoria econômica. Então vou copiar a minha tabela dinâmica e colar embaixo. Categoria econômica, está aqui. Só tirar esse cara, tirar esse aqui também e trazer a categoria econômica. Simples assim. Tá? E o último gráfico a gente vai deixar para o final. Porque é um gráfico de cascata e ele não é tão simples assim de ser feito. Porque ele não sai direto da tabela dinâmica. Ele não deixa você fazer pela tabela dinâmica. Tem que fazer por uma tabela e aí a gente vai fazer algumas alterações ali. Então vamos montar esses gráficos. Primeiro o gráfico de pizza. Seleciono minha tabela dinâmica. Venho em tabela dinâmica aqui em cima. Gráfico dinâmico. Vou selecionar aqui o gráfico de pizza e vou dar um OK. Aqui, nesse gráfico, eu vou clicar com o botão direito aqui nesse negócio cinza, vou ocultar todos os botões e eu vou fazer umas formatações nesse gráfico. Primeira coisa, gráfico de pizza, evita fazer gráfico de pizza colorido. Por quê? Não dá uma impressão profissional, gráfico muito colorido. Imagina se tivessem todos os meses aqui, 12 meses, ia ficar um negócio muito colorido, não fica legal numa apresentação. Tá? O que você faz? Você vem aqui em design, vamos mudar o design do gráfico, pode ser esse aqui. Vou vir aqui em alterar cores e coloca monocromático, tá? Gráfico de pizza, sempre tente colocar monocromático. Pô, mas como é que eu vou saber qual que é qual? Né? Aqui, ó, janeiro é azul, fevereiro é azul, março é azul, abril é azul. Não consigo, né? Certo? Não consegue mesmo.
Só que você não vai utilizar a legenda. Você vai utilizar os rótulos de dados. Vai clicar com o botão direito, vir em formatar rótulos de dados. E aqui você vai colocar o nome da categoria e porcentagem. Tá? Assim que você vai identificar qual campo que é do seu gráfico de pizza. Beleza? Você pode clicar no gráfico, dar um Ctrl X nele e no dashboard você dá um Ctrl V. Traz ele para cá. Vamos vir em formatar. Vamos vir aqui no preenchimento, tirar o preenchimento. Aqui o título é valor liquidado por mês. Vamos deixar branco. E aqui os rótulos de dados, vamos aumentar eles e colocar um azul forte e negrito. Fechou? Aqui ó, também temos que tirar a borda, tá? Vem em formatar e tira o contorno. Deixa ele assim. Beleza? Agora, segundo gráfico. Vamos copiar essa caixinha aqui. Deixa do lado. E estica ela. Aqui agora vamos na nossa tabela dinâmica. Aqui em cima, tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Vamos vir aqui em combinação, que é o último da seleção. E aqui ó, vamos fazer uma combinação de gráficos. Soma de valor vai ficar como coluna e contagem como linha. Perfeito. Ou melhor, linha com marcador. Perfeito. Só que se eu fizer isso aqui, o gráfico vai ficar assim, ó. Vai ficar a linha aqui embaixo. Não é isso que a gente quer ver. É outra coisa. Então eu vou vir aqui. E aqui onde está a linha, eu vou colocar esse eixo secundário. Por que eixo secundário? Porque as colunas estão sendo contabilizadas de acordo com o eixo da esquerda, que são em bilhões. E a linha está sendo contabilizado de acordo com a coluna da direita, que é de 0 a 1800. Então percebe a diferença? Se eu colocar o gráfico de linha que seja contabilizado de acordo com o gráfico da esquerda, com o eixo da esquerda, perdão, vai ficar lá embaixo mesmo, porque não chega nem a 5.000 de valor. Então ele não consegue alcançar esses valores aqui para aparecer no gráfico. Então eu preciso de um eixo secundário, que é um eixo de valores diferentes do que eu estou utilizando no eixo primário, para que os dois gráficos apareçam ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui vou dar uma formatada também. Vou vir aqui em design, colocar um design mais bonitinho. Pode ser esse aqui mesmo. Vou vir aqui em layout rápido e vou selecionar, deixa eu ver aqui, o layout 3. Vou dar um Ctrl X e colar aqui. Aqui eu vou retirar o preenchimento e o contorno. Vou selecionar essas linhas de grade aqui, ó, do gráfico. Essas linhas brancas, vou remover. Aqui eu vou selecionar o eixo, formatar eixo com o botão direito. Unidades de exibição, bilhões. E aqui em rótulos, perdão, nenhum. Aqui também, vou colocar em nenhum. Vou ocultar os rótulos. Clico aqui nesse mais e coloco o rótulo de dados. Para esse aqui eu vou colocar um azul mais forte, negrito. E para esse aqui eu vou colocar o laranja, negrito, tá? Aqui eu vou dar uma esticada para cá, para que ele não fique em cima. E o título do gráfico, qual que é aqui? Valor liquidado e contagem por grupo. Valor liquidado e contagem por grupo. Vou deixar branco.
Beleza? Beleza, né? Agora, próximo gráfico é esse aqui, bem simples também. Só selecionar minha tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e vou vir aqui em barras. Botão direito aqui, ocultar todos os botões, design, mudo para algum design que eu goste, layout rápido, pode ser o layout 2. Na verdade aqui eu vou colocar unidades de exibição em bilhões e vou ocultar ele. Próximo ao eixo, nenhum. Aqui eu vou aumentar. Azul escuro. Aqui ele ficou meio para fora, né? Deixa eu ver se consigo ajustar aqui. Opções de rótulo. Deixa eu ver. Base interna, extremidade interna, centro, extremidade externa. É o melhor a se fazer. Não tem muito como ajustar. Esse 18 aqui está em cima da coluna, né? Da barra. Aqui eu vou aplicar um espaçamento. Deixa eu ver se eu consigo somente nesse. Tamanho. Acho que não vamos conseguir. Então deixa assim. Ou arrasta aqui, ó. Tá? Isso aqui provavelmente é algum bug do próprio Excel. Dá um Ctrl X, vem aqui, cola. Vamos copiar essa caixinha aqui, colar embaixo. E aqui, ó, pô, ficou em cima. É só você selecionar teu gráfico, vir em formatar e avançar. Tá? Aqui nessa parte ele organiza se está acima ou atrás, na frente ou atrás, tá? Das coisas. Aqui agora a mesma coisa, formatar, sem preenchimento, sem contorno. Aqui é valor liquidado por categoria econômica, valor liquidado por categoria econômica, tá? Vou deixar branco, beleza? Então aqui já está feito. E o último gráfico, que é um gráfico de cascata, né? Ele vai somando os valores e na última coluna é o total. Para eu fazer isso, eu não consigo fazer direto com tabela dinâmica, porque ele não deixa, ele não disponibiliza esse gráfico diretamente por tabela dinâmica. Para a gente fazer ele, a gente precisa vir aqui, ó. A gente vai criar a tabela dinâmica que a gente quer, tá? Utilizando o campo de grupo de despesa, tá? Então eu vou copiar aqui essa tabela dinâmica, vou vir aqui e mudar, tirar categoria econômica e colocar grupo de despesa, tá? E aí eu vou copiar essa tabela dinâmica, vou colar aqui do lado e vou tirar o valor, vou deixar somente os nomes aqui, tá? E aí a gente precisa criar uma formulinha para que ele traga os valores desses caras de acordo, trazendo dessa tabela dinâmica aqui do lado, tá? Porque o Excel não faz gráfico de cascata direto da tabela dinâmica, então a gente cria os dados aqui, ou replica, enfim, para criar o gráfico de cascata. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, valor liquidado, digita mesmo, tá? Vamos fazer um PROC-V para trazer o valor desses caras
nessa tabelinha aqui. Vou até selecionar mais para baixo, tá? Dá um F4 para travar o intervalo. Vai retornar o valor da segunda coluna a partir da seleção. E o valor o valor procurado é o correspondência exata, tá? Aqui eu vou mudar para total. Perdão. Aqui eu vou mudar para total. Deixa eu tirar. Quero tirar esse total geral e deixar somente total. Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui eu consegui mudar. Beleza. Aqui agora valor liquidado em reais. Proc V desse cara nessa tabela. Segunda coluna, correspondência exata, tá? Beleza, é isso que a gente precisa. Mas o que acontece se uma hora eu venho aqui e seleciono o mês de abril, por exemplo, que nem nesse aqui, ó. Você vem aqui e coloca o abril. Minha planilha ela vai se atualizar, tá? Minha tabela, perdão. Minha tabela vai se atualizar. Aqui, ó. E ele, no mês de março, por exemplo, só teve esses caras, os outros não tiveram. Então eu deixo eles com a tabela dinâmica anterior, não é a mesma. E se ele não encontrar nada, ele retorna vazio. Para que aqui no gráfico fique zero, tá? Porque se eu não fizer isso, a hora que ele retornar, a hora que eu puxar março aqui, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo para vocês entenderem. A hora que eu fizer março aqui, ó, ele vai dar erro. E esse erro vai aparecer no gráfico e não vai ficar legal. Para eu evitar esse erro, eu coloco antes do meu proc v a fórmula C, erro. E se der erro, eu vou retornar zero, por exemplo. E aí sim fica certo no gráfico, tá? E a quantidade de valores da coluna também não pode mudar. Tem que ser sempre o mesmo, tá? Para que o gráfico funcione da melhor maneira possível. Por isso que eu deixo aqui uma outra tabela dinâmica que tem a mesma fonte de dados, só que ela não se altere de acordo com essa seleção que eu fiz aqui. Tá bom? Então vamos selecionar isso daqui, inserir, e vou vir aqui, ó, gráfico de cascata. Deixa eu colocar aqui, cascata, inserir, cascata. Aqui em selecionar dados, eu vou adicionar a série. Primeira série é essa daqui. Perdão. Primeira série é essa, que são os valores. E os meus eixos são esses aqui. Então agora eu vou selecionar aqui, ó, esses meus dados, vou vir em inserir e cascata. Aqui, ó, gráfico de cascata, tá? Aqui onde ele está total, no final, eu seleciono essa coluna. Então eu clico no gráfico e clico de novo nessa coluna, 2 vezes, para que ela se sobreponha às outras. Aí eu clico com o botão direito e defino como total. Tá? Aqui eu vou clicar 2 vezes de novo, botão direito, e o preenchimento eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar um amarelo, pode ser. Vou mudar aqui o design do meu gráfico, pode ser esse aqui. Aqui as unidades de exibição eu vou mudar para bilhões também. Unidade de exibição, bilhões, beleza. Aqui eu não consigo ocultar o meu eixo, vou ver se eu consigo deletar ele. Foi. Aqui os meus rótulos de dados vou aumentar, colocar aquela cor azul mais forte.
negrito. Vou dar um Ctrl X, jogar para cá, copiar esse quadrinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou jogar para frente, preenchimento, sem contorno. Vou tirar essas linhas aqui atrás do meu gráfico e vou enquadrar ele aqui dentro da minha caixinha. Que eu vou dar só uma ajustada. Vou colocar aqui uma fonte preta para esse cara, para ficar melhor de visualizar. Vou tirar a legenda, porque não precisa. E o título do gráfico, valor por grupo de despesa. Valor por grupo de despesa. Vou deixar branquinho. Tá? E agora, Rodrigo, como é que eu faço para ter essa seleção aqui em cima e os gráficos corresponderem, né? Isso aqui é bem simples. É só você vir aqui nas tabelas dinâmicas, clique em qualquer uma. Vem aqui em tabela dinâmica e clica em inserir segmentação de dados. Aqui você seleciona qualquer uma, pode ser mês, e digamos que eu queira órgão superior também. Vai abrir essas caixinhas aqui, ó. Tá? Para ele ficar de lado, assim, ó, assim ele está em pezinho. Para ele ficar de lado, eu clico nessa caixinha e vou aumentando as colunas aqui, ó. Coloco 4 colunas, que é o que eu preciso, né? São 4 caixinhas. Pode deixar o cabeçalho ou não, tá? Você que escolhe. Aqui eu não tinha deixado, eu tinha tirado, mas aqui vamos deixar. E o órgão superior aqui, ó, também posso acrescentar algumas colunas, tá? Coloca aqui, ó, 3 colunas, tá bom? Só pro cara fazer um filtro. Se bem que ficou bem ruim aqui, né? Ministério, ministério, ministério. Vamos ver se tem um outro dado que a gente possa usar. Que não sejam muitas opções, né? Acho que tudo vai ser muita opção. Então deixa. Então vamos ficar somente com o mês, tá? E aí para que a segmentação de dados desse cara aqui corresponda aos outros, você clica nele, vem aqui em segmentação e conexões de relatório. E aqui você seleciona as tabelas dinâmicas que é para ele corresponder. Tá? Só não pode ser essa daqui, que a gente colocou a fórmula. Essa daqui, o nome dela é tabela dinâmica 11. Então a 11 tem que sair fora. Tá? E a primeira eu também vou tirar, que é essa daqui, a 6, porque não faz sentido eu mostrar o gráfico assim, né? Só janeiro, só fevereiro. Então eu vou deixar para ele mostrar tudo. Não vai ter filtro nele. A 6 não tem filtro. E ó, conforme eu seleciono aqui agora, tudo vai se atualizando. Tá? Dou um Ctrl X e trago para cá. Perdão. Ctrl X e aqui Ctrl V. Trago para cá. E agora, ó, conforme eu clico aqui, os gráficos se alteram, tá? Então aqui, ó, nosso gráfico ele está pronto para ser utilizado, tá? Tá funcionando aqui bonitinho os meses. Tá filtrando bem bonitinho. E agora, mais uma coisa. Aqui nesse meu outro, veja que eu deixei ele mais limpo aqui, né? Não sei se vocês perceberam. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu vim aqui em exibição, tirei a barra de fórmulas e os títulos. E esse cara aqui de cima, eu cliquei nessa setinha aqui, ó, para ele encolher. Fica lá para cima. E aí eu fico só visualizando isso aqui, ó. Tá? E eu fico só visualizando isso aqui. É melhor, né? Não tem por que eu ficar vendo outras coisas. Daí o resto, inclusive, eu posso até ocultar. Ocultar, ocultar, ocultar. Então, olha lá. Beleza? Deixa eu ajustar esse cara aqui.
esse aqui. Vou vir aqui, selecionar objetos e vou trazer um pouco para o lado, assim. Beleza. Então aqui, ó, nosso dashboard está pronto para ser utilizado, tá? De acordo com a seleção aqui que você fizer, ele vai corresponder, tá? Bem certinho. Se você quiser limpar os filtros, é só clicar aqui em cima, limpar filtro, que ele limpa. E esse foi o dashboard que eu queria passar para vocês, tá? Mostrei aí passo a passo como é que você cria um dashboard, quais ferramentas você utiliza, o que você tem que fazer às vezes de macete para, por exemplo, criar um gráfico de cascata. Não, ele não sai direto da tabela dinâmica, então eu preciso contornar isso de alguma maneira, né? Então isso eu queria mostrar para vocês, como criar um dashboard do zero. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem está no nosso grupo VIP do WhatsApp, do nosso lançamento, eu vou estar disponibilizando esse arquivo em Excel gratuitamente. Então, fique à vontade para você criar algum dashboard que você queira criar, ou utilizar esse aqui mesmo, caso seja da sua vontade. Espero que você tenha curtido. Nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é o Excel Pro _, tá? Lá a gente vai postando alguns conteúdos bem legais para vocês. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. E se você gostou, manda para algum amigo para ele compartilhar e ficar sabendo também como é que ele cria um dashboard do zero também. E não perca, amanhã, 3/5, às 7 horas da noite, nós estaremos ao vivo para fazer um lançamento para vocês. Eu vou ensinar das 7 às 10 tudo que você precisa para ser um expert em Excel e garantir uma renda extra, beleza? Então não perca, amanhã, às 7 horas da noite, ao vivo no YouTube, estaremos presentes com vocês. E quem estiver junto na live com a gente vai ganhar de graça um PDF com os principais códigos de VBA que eu utilizo nas minhas planilhas e também alguns atalhos que eu utilizo dentro do Excel, tá bom? Então, nos vemos amanhã e espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima, beleza? Tchau, tchau, abraço!